Ora bem, a primeira tarefa a ser executada vai ser colocar aqui as operações matemáticas. Mais, menos, vezes e dividir. Portanto, vamos copiar estes botões. Vou copiar isto, Ctrl C, Ctrl V, colá-los aqui ao lado. Vamos às propriedades. Ora bem, isto vai ser o mais. O botão anterior vai ser o menos. Vezes. E dividir. Ok, temos 4 botões novos. Não é necessário dar nomes aos botões, porque nós vamos chamar um único método. Aqui, em relação a estes botões, a gente chama um único método, portanto não é necessário saber qual é o botão. Depois, nesse método, eu vou verificar qual é o conteúdo, qual é o texto do botão onde aconteceu o evento, e já sei qual é o botão. Já sei qual é a operação. Portanto, temos 4 botões, temos o texto alterado, e agora eu quero o seguinte. Portanto, eu quero que vocês façam, porque eu chego a esta hora já cansado, já não posso fazer muita coisa. Então, eu quero que vocês façam o seguinte. Quando eu der um clique no botão, vamos colocar um fundo diferente, por exemplo, um fundo azul ou um fundo vermelho, não interessa, um fundo diferente para que a pessoa saber qual é o botão que foi escolhido. Se foi o mais, o menos, o vezes ou dividir. É isso, podem trabalhar. É fácil? Não estou vendo ninguém a trabalhar. É difícil? Vamos lá recapitular o que é que queremos. Então temos estes 4 botões. Agora vamos criar aqui um método. Portanto, quando existir um clique, eu vou chamar a isto btn operations underscore click. Portanto, tem os 4 botões selecionados. Quando existir um clique, ele vai chamar este método. Ok, temos aqui o método. É este método que vai ser executado. O que é que isto vai fazer? Isto vai fazer uma coisa semelhante a isto. Então, a primeira coisa é fazer o cast para um botão. Depois, se o cast funcionou, então vamos colocar o backcolor a uma cor qualquer, por aí em diante. Portanto, eu quero uma cor de fundo no botão. Depois, quando eu der um clique no segundo botão, eu quero retirar do anterior e colocar no segundo. Ok, como isto é muito simples, espero eu. Ora bem, se vocês selecionarem, por exemplo, aqui uma palavra qualquer, switch, façam F1, o que acontece? Se fazerem F1 sobre uma palavra qualquer, isto vai à net buscar as coisas, certo? Não pode ser assim. Portanto, então o que é que temos que fazer? Temos que instalar a ajuda local. O que é que vamos fazer? Para isso fazem help, menu help, add and remove help content. E vão ter isto. Ora, aqui vocês podem adicionar o que quiserem. Quiserem ajuda sobre SQL, não sei quanto, fazem R e adicionam para ficar todo local. Mas eu baixo estas ajudas todas. Não foi a help e foi onde depois? Logo a segunda opção, que é add remove. Adicionar e remover. Em .NET add pending, portanto está aqui para instalar. Visual Studio Fundamentals está aqui para instalar. Visual Studio 2005, Visual Basic e C Sharp, por exemplo, adicionar isto.
Está aqui para instalar. Documentação, livros, portanto, vocês aqui podem escolher o que querem instalar. Depois fazem update e ele instala isto no computador local. Ok, ele vai analisar o que tem que instalar. Portanto, e desta forma vocês podem ter toda a ajuda instalada no próprio computador. Portanto, não é bem necessário ir online buscar a ajuda do software, a própria linguagem. Ok, portanto, agora vai demorar. Portanto, eu vou baixar isto, ou vou minimizar isto. Mas quando isto depois ficar aqui a instalar, e assim ele vai instalar isto offline, para vocês ficam mais offline. Ok, essa era a primeira coisa. Agora vamos então aqui ao nosso problema. Ora bem, eu quero colocar uma cor de fundo no botão onde aconteceu o clique, que é aqui neste botão. Portanto, isto é o botão onde aconteceu o clique. Portanto, o que quero fazer é ir à propriedade backcolor e colocar uma cor qualquer. Eu vou colocar um azul marinho. Portanto, estou a colocar uma cor no botão onde acontece o clique. Portanto, esta é a primeira operação. Ok, fica tudo com azul marinho. Também fiz só uma linha, mas esperem, muita coisa só com uma linha. Agora, o que é que pretendo? Pretendo no botão anterior retirar a cor por omissão. Como é que isso faz? Olha, a primeira coisa é verificar qual é a cor por omissão. Verificar qual é a cor por omissão. Como é que isso se verifica? Vamos aqui ao formulário. Tem aqui o formulário. Por exemplo, eu vou alterar a cor do fundo do formulário. Propriedades. Vamos aqui ao backcolor. Backcolor está aqui. Portanto, por omissão a cor que está é Control. E agora eu chego aqui, em vez de Control, vou escolher Control Dark. Ok, eu quando escolhi Control Dark, ele gera-me este código já para alterar para esta cor. E agora, em vez de Control Dark, volto a colocar o Control e ele já está a gerar código para colocar o Control. Agora é só ver o código gerado. Vamos lá ver. Edit, View Code. Vamos aqui ao Initialize Component, F12. F12. Agora isto está no fim. Ora bem. Form 1. Backcolor. Ok, está aqui a cor por omissão. Então vamos lá copiar esta linha. Ctrl C. E agora eu quero colocar isto no objeto anterior. Portanto, no botão anterior eu tenho que colocar lá isto. Portanto, isto não será disso, mas será que há alguma coisa, falta aqui alguma coisa, que é o botão anterior. Então é isso que vamos fazer. Vamos criar uma variável para o botão anterior. Private. Ele é um button. Previous button. Então vou iniciar a variável a null. Ok, tenho uma variável para me guardar uma referência para o botão anterior. E depois é este botão anterior que eu vou colocar com a cor por omissão e vou atualizar a variável para o novo botão. Portanto, quando a variável é null, significa que não há um botão anterior. Quer dizer que foi o primeiro clique. Portanto, não é necessário ir alterar nada. Então é isso que vamos controlar. Então, vamos aqui assim. Então o que é que temos que fazer? Portanto, isto que estava aqui era this.previousButton.backcolor e coloco a cor por omissão. Só que antes disso eu tenho que verificar se esta variável é ou não diferente de nulo. Porque eu só quero fazer isto se isto for diferente de nulo. Portanto, se realmente existe alguma coisa para trocar. E agora falta o quê? Agora falta atualizar esta variável.
Esta variável vai ter que valor? Vai ter o valor do botão atual, do ETN. Executando. Mais, menos, vezes e divididos. Portanto, ele está a trocar. Ele vai ao botão anterior. Agora, quando eu der um clique no vezes, o botão anterior era o dividir. Dá um clique no vezes, ele vai ao anterior, retira ao fundo e agora diz que o anterior é este. Quando der um clique no mais, o anterior era este, agora o anterior passou a ser este. Sempre assim. Dúvidas? Dúvidas para estas 4 linhas? Portanto, o que eu pedi era 4 linhas, que era isto. Ora bem, quando eu der um clique numa operação, é necessário fazer o quê? É necessário guardar o texto que está na caixa de texto, limpar a caixa de texto, que é para o utilizador escrever o próximo número, e além disso, eu posso guardar também qual é a operação que foi selecionada, para fazer mais simples depois. Portanto, eu tenho que guardar essas 3 coisas. Para isso vou criar variáveis. Selected operation. Portanto, isto vai ter ou o sinal mais, ou o sinal menos, por aí em diante. Uma das operações. Em primeiro operando, portanto, quando temos uma multiplicação, temos um operador, que é o vezes, e temos 2 operandos, são os 2 valores. Portanto, primeiro valor, primeiro operando. Portanto, temos uma variável para guardar esse primeiro operando. E em princípio é isso. Precisamos dessas 2 variáveis só. Portanto, precisamos de guardar qual é a operação e qual é o valor. Este é o valor que está na caixa de texto. O primeiro operando é o valor que está na caixa de texto. Portanto, estão as variáveis criadas, agora é só então obter esses valores. O first operand é double.parse txt result this.txt result.text ponto e vírgula. A caixa de texto pode-se limpar a caixa de texto. Coloca-se o número 0. E agora falta só o primeiro operando. Não, falta só a operação. Selected operation toma valor de btn.text. Ora, este botão só faz isto. Portanto, guarda qual é a operação, guarda qual é o operando e limpa a caixa de texto. E agora precisamos de quê? Precisamos do igual.
programar o botão igual. Vamos agora só programar aqui o igual. Portanto, eu vou copiar estes botões todos, mas só quero programar o igual. A dividir por x, aqui é a porcentagem. E este é igual. Ora, o botão igual vai ser btn equals. O botão igual. E agora vamos então programar este botão. Para programar o botão, dou um duplo clique no botão e ele gera o método. Duplo clique no botão, ele gera o método. Então podemos agora programar este botão igual. Ora bem, e agora vamos à solução, façam View a Solution Explorer. Sim, sim. Vamos ver como é que está a calcular. Neste momento a calcular está assim. Portanto, eu adicionei estes botões. Adicionei estes 3 botões. Portanto, ainda falta aqui muitos botões, mas isso depois para vocês em casa praticarem. Portanto, em casa experimentam. Portanto, implementar mais algumas funções. E agora queremos programar este igual. Para programar este igual, portanto, vamos dar um nome ao botão. btn equals. Mas antes de iniciar a programação aqui deste botão, vamos separar este projeto em Model View Controller. Portanto, vamos criar uma DLL onde vai estar o código do modelo, onde vai estar a lógica. Portanto, nesse código vamos colocar uma classe matemática que faz as operações. Só para não ficar tudo no mesmo sítio. Então é isso que vamos fazer. Para isso vamos ao Solution Explorer. Dentro do Solution Explorer, portanto, uma solução é um conjunto de projetos. Nós temos só um projeto. O projeto que é o Calculator. E este projeto está com letras negrito, está aqui a bold ou a negrito, porque é o projeto por omissão. A seguir vou criar outro projeto e também vamos mudar e ver. O próximo projeto que vamos criar, portanto, com o botão lá direito, fazem Add, New Project. Linguagem C#, tipo de projeto, classe library, nome, sim, math library. Depois eu disponibilizo os vídeos para quem se atrasou. Sim, depois em casa pode rever os vídeos. E fazer mais devagarinho, com toda a paciência. Ora bem, MyMath, vamos criar uma biblioteca, portanto uma DLL que vai ter este nome, MyMath, e depois vamos colocar lá as classes que forem necessárias. Portanto, isto o tipo é Class Library. Ok?
E então o que acontece é que agora na solução temos dois projetos. O projeto que está a negrita é o projeto por omissão. O MyMath, My Library. E agora, como estão do lado direito, posso fazer Set a Startup Project. Portanto, isso quer dizer que este projeto iria ser o de arranque. Porque eu no projeto posso ter uma parte feita em Windows Forms, outra parte feita em ASP.NET, outra Windows Presentation Foundation. Posso ter muitas coisas diferentes e depois digo qual é o projeto que quero que arranque. Eu podia definir aqui isto, se eu definir isto, então isto ficava a negrito, o outro saía, o negrito, ou então fazer ao contrário. Então só diz qual é o que arranca, qual é o que começa, que eu posso ter várias aplicações main, e então eu posso ter qual é o projeto que começa. Ora, na biblioteca ele criou já uma classe por omissão, classe 1.cs, vamos apagar isto, delete, ok, e agora vamos criar uma nova classe. Do lado direito, em cima do projeto, é de classe, que está aqui no fim. Adicionar uma classe. Adicionar uma nova classe a este projeto, nome da classe. Sim, podem apagar a classe que lá está. MyMath. Adicionar uma classe. Ok, e temos aqui uma classe. Vamos ver o código. Qual foi a classe? Sim, esta é a classe. MyMath, a classe está aqui. A classe que ele criou é esta. E agora eu pergunto qual é a visibilidade desta classe. Internal. Sim. Portanto, quer dizer que esta classe é visível só dentro de um assembly. Portanto, esta classe é visível a todas as classes que estão aqui dentro desta biblioteca. Portanto, se eu criar outras classes, esta fica visível. Portanto, dentro só desta biblioteca. Mas eu vou querer que esta classe seja visível no outro projeto. Portanto, vou ter que colocar que isto é público. Public. Eu até vou dizer que isto é uma classe estática, static. Portanto, isto quer dizer que esta classe vai ter só métodos estáticos e que não se podem criar objetos. Qual é as outras possibilidades para se evitar a criação de objetos? Portanto, eu quero criar uma classe e não quero que o utilizador crie objetos. Ou não quero que as outras classes criem objetos numa classe. Não. Portanto, uma solução era uma classe abstrata. Abstrata é impossível criar abstract. Ok. Mas uma classe abstrata não se pode criar métodos. Outra possibilidade. Criar o construtor privado. Se o construtor for privado, não se pode criar objetos. É outra possibilidade. Portanto, há várias possibilidades para se evitar que se criem objetos. Okay, esta vai ser uma classe estática e para já vai ter aqui meios métodos muito simples. O método add também vai ser estático isto.
Ora bem, e agora eu quero. A divisão portanto, vai ser igual. Já vamos deixar aqui a divisão igual. A multiplicação eu vou querer uma coisa diferente. Divisão vai ser também aqui um retorno. X a dividir por Y. Agora eu quero a multiplicação sem utilizar o asterisco. Portanto, implementem a multiplicação sem utilizar o asterisco. Pode ser com soma. É que com soma, claro. Portanto, quer dizer que se eu tiver isto. Vai ser. 6 vezes 3. Portanto, isto é igual a 6 mais 6 mais 6 3 vezes. Ok? Tem que ser um ciclo fora. É de fazer um ciclo fora. E se eu tiver isto? 60 vezes 3. Isto é o quê? É 60 vezes 60. 60 mais 60 mais 60, ok? Vai ser um ciclo fora para repetir Y vezes. Espera aí, já vamos. E se eu tiver 3 vezes 60? Isto é igual a quê? 3 mais 3 mais 3 mais. Não, pode ser 60 mais 60 mais 60. Podemos trocar, não é? E isto é a mesma coisa que 60 vezes 3, que é a mesma coisa que os 60 mais 60 mais 60. É isso que eu quero que vocês programem. Temos que agora com o número. Então têm que fazer o cálculo qual é o maior, qual é o menor e fazer o ciclo menos ou o menor número de vezes possível. O nome do projeto é Math Library. Math Library. Ok? Eu criei um projeto com uma classe, apaga essa classe, cria esta classe. É o clássico. A classe chama-se MyMath. Agora apaga-se aí o classe 1.cs, apaga-se isso e cria a nova classe. Bem, vamos continuar. Portanto, agora eu preciso da função máxima. Onde é que está a função máxima? Imaginem que eu não faço a mínima ideia onde está a função máxima. Eu estou à procura dela. Como é que fazem? Fazem menu view, object browser. Vamos lá utilizar o object browser. Menu view, object browser. Object browser. Isto agora vai aparecer uma janela onde estão aqui todas as bibliotecas que foram adicionadas. Onde agora eu posso procurar alguma coisa ou na solução ou numa das bibliotecas. Eu posso chegar aqui e escolher onde quero procurar as coisas. Eu quero procurar máximo. Procurar máximo. Ele encontrou aqui assim, em vários sítios.
Procurar SQRT. Onde é que está a raiz quadrada? Quem encontrou aqui? Raiz quadrada. Tem aqui uma ajuda sobre a função. Onde é que disseste? Object Browser. É View Object Browser. Está aqui. Está aqui a meio. Portanto, isto é muito antigo, o Object Browser. Isto vai para aí do Visual Basic, o Visual Basic já tinha isto há 20 anos atrás, ou 30 anos atrás. Portanto, isto serve para a pessoa ir procurar onde é que estão comandos, onde é que estão o número de classes. Portanto, só para ter uma ideia, pode utilizar isto para procurar as coisas. Ou então a pessoa pode andar aqui a passear nisto tudo, nas classes todas existentes. Ora bem, aqui, por exemplo, System, agora temos aqui estas classes todas, Daytime, vamos aqui, ver o que é que isto tem. Tem aqui um montão de métodos, o que é que faz estes métodos. Tem aqui uma simples ajuda sobre tudo. Sobre todas as classes e sobre todos os métodos. Ok? Portanto, o Object Browser, mais uma ferramenta que podem utilizar para obter ajuda sobre classes existentes, sobre todas as bibliotecas que utilizarem. Tem aqui o Object Browser e tem aqui, conseguem ver todos os métodos que existem, procurarem. Procurar por aqui. Portanto, como veem, cada pacote tem milhares de coisas por aqui abaixo. Portanto, a solução é mesmo vir aqui utilizar o search para procurar, senão, por exemplo, quero color, onde é que temos cores? Ok, temos por aqui várias coisas de cores. Portanto, a palavra color aparece aqui em vários sítios. Estão a ver? Portanto, a pessoa aqui facilmente, se tem uma noção do que é procurar, procurem e ficar a saber onde é que existe. Temos a classe color, podemos ver o que é que tem a classe color por aí em diante. Aqui as cores todas pré-definidas. Se a pessoa disser color ponto, vai obter estas cores. Estas bastantes que estão por aqui. Portanto, o Object Browser, mais uma ferramenta que devem de utilizar sempre que for necessário. Ok, vamos então implementar isto. Precisar de uma variável para o mínimo. Uma variável para o máximo. Uma variável para o resultado. E agora começar a fazer cálculos. Agora está um ciclo. Portanto, enquanto o i é menor que o mínimo, portanto, fazer o mínimo de iterações possível, i mais, res mais igual ao máximo, return, bem, agora aqui vamos ter que utilizar se calhar o vezes a multiplicação, porque falta aqui um restinho. Olhem, qual é esse restinho? Imaginem, faço 60 vezes 3.2. 60 vezes 3.2, fica a faltar aqui 0.2 vezes 60. Fica a faltar aqui um pouquinho. Então que é isso que eu vou aqui fazer. Então vai devolver o res mais... Agora o mínimo menos mef.floor, vamos arredondar isto do mínimo, isto menos isto, vezes o máximo. Ok, então, este bocadinho aqui é por causa ali do ponto 2
das casas decimais do mínimo. Portanto, se isto fosse números inteiros, esta parte não existia. Mas como são números reais, está percebido? Dúvidas? Como é que podemos utilizar este segundo projeto agora no primeiro projeto? Esse que se pretende. A primeira coisa a fazer é adicionar no primeiro projeto uma referência para o segundo projeto. Portanto, no primeiro projeto queremos utilizar o segundo e não ao contrário. Portanto, nós queremos, dentro do primeiro projeto, utilizar o segundo projeto. Portanto, aqui nas referências, o botão lá direito é do Reference. Portanto, nas referências é do Reference. E agora vimos aqui projetos, solução, e dentro desta solução e seleciona-se o projeto de baixo. Também há a possibilidade da pessoa fazer um browser e ir à procura do ficheiro, à procura do DLL. Ok? Portanto, já está aqui, My Library. Está aqui, My Library, que tem esta classe. Portanto, aqui se derem um duplo clique numa referência e ele vai para o Object Browser. Ok, portanto, isto posso fechar esta parte e vamos voltar aqui para o Form 1. No Form 1, portanto, no primeiro projeto, já criámos a referência, então agora já podemos usar um using. Portanto, o using evita que a pessoa esteja a escrever o nome do pacote. Using Math Library. Agora temos o nome do pacote. Agora já podemos utilizar aquela classe. Vou só verificar se eu já criei ou não um método para o botão igual. Já está aqui o método. Já está aqui o método. Então agora faz-se switch caso this.selected operation. Portanto, se a operação que foi selecionada, se foi o sinal mais, faz alguma coisa. Se for o sinal menos, por aí em diante. Bem, eu vou aqui fazer para o sinal mais e depois já se define isto, já se altera isto. Ora bem, se for o sinal mais é necessário fazer o quê? Então, nós temos que ir buscar o segundo número, double second operand igual double.parse this.txt result.text. Então temos que ir buscar o segundo operando. O primeiro operando temos já numa variável, quer dizer que podemos fazer calcular o resultado. mymath.add a parênteses this.first
operand, vírgula, second operand. Portanto, enviam os dois números, primeiro operador, primeiro operando, segundo operando. Temos o resultado. Este resultado vamos colocar na caixa de texto. Colocamos o resultado na caixa de texto. Podemos retirar o fundo do botão. This ponto selected operation ponto back color select operation, não é select operation, tem que ver o nome da variável. Está cá em cima. Previous button, isto é o botão. Posso pôr a null. Sim. Previous button, ponto back color, toma o valor de. Agora precisamos de system, ponto drawing, ponto system colors, ponto control. Ok. Podemos dizer que o preview button vai para null. Portanto, depois de alterar a cor do fundo, já não há nenhum botão antigo para passar a alterar. As outras variáveis também podem ser iniciadas a zero aqui. Esse ponto first operand também pode ser iniciado a zero. O second operand é local. Ok, agora fazem isto para o sinal menos e depois o código repetido toca a reestruturar a aplicação para retirar o código repetido. Portanto, neste código falta aqui um if que é isto existir. Aqui isto pode ser nulo. É de ter atenção que isto pode ser nulo. Então temos que verificar isto. Se this.previous button diferente de nulo, aí é que pode fazer este código até aqui. Isto. Portanto, falta aqui um if que temos que, antes de alterar a cor do fundo, temos que ver que esta referência tem que ser em frente de nulo, senão nulo ponto qualquer coisa rebenta. Eu vou experimentar ver se a adição se funciona. Ora bem, 5 mais 5 igual a 10. Ok, a adição está a funcionar. A adição está a funcionar e agora vamos pegar nisto tudo e cola-se aqui na subtração. Ora bem, second operand, ele diz que esta variável já existe, então temos que definir a variável fora. Até como a linha toda é repetida, podemos pegar na linha toda e colocar a linha toda uma única vez cá fora. Portanto, isto sai daqui. Em vez de add, agora também temos o problema do res. O res também está a redefinir esta variável. Então vamos redefinir a variável cá fora. Definimos a variável cá fora e agora faz-se só res igual. Ora bem, colocar o resultado na caixa de texto. Tirar a cor de fundo, essas coisas todas, isto está tudo repetido, isto é tudo igual.
Se é tudo igual, Ctrl X e vamos colocar isto a seguir ao switch. Colocar isto a seguir ao switch e isto fica assim. Portanto, esta pessoa faz para o mais, faz para o menos, vê o que está repetido, a coisa que sai para antes, para trás, outra sai para a frente. E agora aqui é sub. Portanto, podemos fazer o resto. Agora é só copiar aqui as duas linhas. Multiplicar e falta só a divisão. Isto começa com obter o valor que está na caixa de texto, que é logo esta primeira linha, obter o valor que está na caixa de texto. Cria-se uma variável para o resultado. Esta variável do resultado vai ter o resultado de um dos métodos, adicionar, subtrair, multiplicar ou dividir. Portanto, todos os métodos recebem dois valores, o primeiro valor e o segundo valor, o primeiro operando e o segundo operando. E quando terminar o switch é fazer o restante código. Colocar o resultado na caixa de texto, tirar a cor de fundo do operador, portanto de uma das operações, e iniciar as outras variáveis. E temos o botão equals a funcionar. Continuar. Bem, próxima alteração, eu vou colocar isto aqui no centro, aqui alguns, e mais a meio. Vamos adicionar menus, toolbars, barras de estado. View Toolbox, temos aqui a Toolbox. Vamos começar pelos menus. Para adicionar menus, vamos colocar o objeto menu strip. Larga-se aqui no início e agora é só escrever. File. Vamos colocar aqui um exit. Como é que o professor fez? No toolbox não estava a aparecer nada. Ora bem, se a toolbox não aparecer, faça em View Toolbox. Não é lá aparece, não tem conteúdo nenhum. Não tem conteúdo nenhum. Seleciona o formulário. Portanto, e o elemento que vamos colocar é o menu strip. File, isto vai ter um edit. O edit vai ter um copy. Copy e um paste. Vamos ter um help. O help vai ter um about. Portanto, a letra que está sublinhada, portanto, a tecla de atalho, coloca-se o I antes da letra e o I comercial antes da letra. Portanto, temos menu File que tem o Exit, menu Edit que tem o Copy e o Paste, Help que tem o About.
Agora vamos ver as propriedades disto. Ora, antes de ir às propriedades, ainda vou aqui ao Google primeiro. Exit Icon. Vamos buscar um icon aqui para o Exit. Edit, Save Image as Desktop Exit. Ok, tem uma imagem para o Exit. Google Exit Icon e vamos escolher um icon qualquer para o Exit. Portanto, o icon, esta imagem está aqui no ambiente de trabalho. Temos aqui a imagem no ambiente de trabalho e vamos agora utilizar esta imagem. Portanto, aqui no Exit, vamos aqui ver as propriedades. O nome que está é Exit Toolstrip Menu Item. O nome está ótimo, o nome. Agora vamos para a propriedade Images. Images, 2 pontinhos. Local Resource, Import. E vou aqui ao ambiente de trabalho buscar a imagem. Desktop. Procuro aqui a imagem, ok. Já tenho ali um Exit. E agora o que é que falta? Agora falta só criar o código. 2 cliques. E já temos aqui um método para application.exit. E está feito. Se executar file, exit e saiu. Portanto, o exit está a funcionar. Próximo elemento. Application.exit. Próximo elemento, Toolbox. Eu quero um Toolstrip. Portanto, isto é uma caixa de ferramentas. Vamos arrastar um Toolstrip. E agora eu vou aqui adicionar uns botões. Pode ter aqui uns botões. Colocar um separador. Mais uns botões. Portanto, isto pode ter outros elementos. O normal é ter botões, mas pode ter outros elementos. Sim. Colocam 3 botões, um separador. O separador é um tracinho vertical. E mais 2 botões, por exemplo. É assim, este tem que ser um objeto do tipo Toolstrip. Tem aqui um tooltip que é uma coisa diferente. Tem um Toolstrip Container, também não interessa. Portanto, há que ter atenção ao objeto. Portanto, tem que colocar o controle certo. Se colocar o controle errado, não funciona. Tem coisas diferentes. E a aplicação não pode estar a ser executada, senão também fica bloqueada e não podem alterar. Ora bem, vamos programar o primeiro botão. Primeiro botão, propriedades. Vamos olhar para o nome do botão. Nome do primeiro botão, Toolstrip Button Exit. Vamos adicionar aqui um exit ao nome do botão. Para o primeiro botão, Toolstrip Button Exit. Vamos adicionar a imagem. Image.
Já devia estar aqui nos source, import, local resource, import, vai aqui ficar para essa imagem, exit, ok, já temos aqui a imagem do botão, temos a imagem do botão, agora é só dar um duplo clique e programar o botão, programar este botão, application.exit. Portanto, o código é o mesmo. Ora bem, o que vamos ver na próxima aula é que todos os programas têm um ponto de entrada, chama-se a função main. E vamos querer também que todos os programas tenham um único ponto de saída. Então aqui estou a ter 2 pontos de saída. E a seguir crio um menu de contexto com o exit, tem mais outro ponto de saída. Portanto, a seguir crio uma tecla de atalho, tem mais um outro ponto de saída. Portanto, eu vou querer que isto tudo se junte com esse no método. Portanto, eu vou querer esses métodos repetidos, ou então ligo os métodos todos a um, portanto ligo todos os elementos a um único método, ou então tudo isto vai chamar num outro método. Portanto, isto como está assim, está mal, que temos vários pontos de saída. Imaginem que a aplicação, antes de sair, tem que escrever um ficheiro de log. Portanto, se a aplicação tiver que escrever um ficheiro de log, tinha que colocar isto aqui nos métodos todos. Antes do application exit ia ter que chamar esse método para criar o ficheiro de log. Podia estar a repetir esse código todo. Portanto, vamos ver, todos os programas devem ter um único ponto de saída. Isso simplifica. Ora bem, próximo elemento, status bar, status strip. Antigamente os controlos eram menu bar, toolbar, alguns a meio eles mudaram para menu strip, tool strip, porque entretanto alteraram muitos controlos. Então os controlos foram muito alterados, então eles mudaram o nome dos controlos todos. Ora bem, isto geralmente aqui na barra de estados podemos ter label, que é o normal, podemos ter barras de progresso, e essa aqui são fáceis de utilizar, barras de progresso, aqui ou outros elementos. O normal é ter labels aqui e a pessoa vai escrevendo o que for necessário aqui nas labels. Portanto, isso depois na próxima aula vamos entrar aqui em mais detalhe nisto. É utilizar estas coisas todas. Outro elemento, context menu. Menu de contexto. Vamos arrastar o menu de contexto para um sítio qualquer. Para o formulário. Context menu. Context menu strip. Ora, o que é menu de contexto? É um menu que aparece associado a um certo elemento. Portanto, se eu der um clique aqui com o botão do lado direito, obtenho este menu. Se eu der um clique com o botão do lado direito em cima do formulário, obtenho este. Se eu der um clique com o botão do lado direito em cima aqui da toolbar, obtenho isto. Portanto, é um menu que depende de onde se dá o clique. Portanto, o que aparece depende, as opções dependem de onde está a ser dado o clique. E aqui vou também colocar um exit. Vamos colocar aqui assim um exit. Propriedades. Este pode ser o mesmo. Menu item exit. Ora bem, temos mais um exit, vamos aqui ao clique e vou associar aqui a um destes. Portanto, não é necessário estar sempre a criar novos métodos, a pessoa pode associar aos já existentes. Exit, tool strip, por exemplo, vou adicionar a este. Sim, depois é bom, portanto, todos os exits e todos para o mesmo sítio. Ok, está.
no formulário, propriedades, context menu, e agora aqui vamos selecionar qual é o context menu, que é este. Context menu strip, é este contexto, é este que acabamos de colocar. Portanto, isto quer dizer que quando eu der um clique com o botão à direita em cima do formulário, ele vai mostrar este menu de contexto. Experimentar a aplicação, temos um menu de contexto em cima do formulário. Exit e ele terminou. Portanto, criam o menu de contexto. O menu de contexto, portanto, vem cá para baixo. Portanto, isto é uma componente, portanto, não tem um aspecto visual, vai ficar no formulário. Depois vão ao elemento onde querem aplicar o menu de contexto. Podia ser um botão, vocês selecionavam um botão, context menu, escolhiam. Estão a ver? Portanto, depois de criar um menu de contexto, agora podemos criar um menu de contexto para estes botões, ficam outras opções por aí em diante. Portanto, aqui no formulário, o que eu alterei foi aqui a propriedade context menu strip e disse qual era o menu de contexto. Portanto, temos que ter vários menus de contexto. Vários menus de contexto, a gente escolhe qual é o menu de contexto que aparece aqui em cada posição.